agora falando sobre o amor. No primeiro mês do ano nós falamos sobre graça. E foi maravilhoso, não foi, irmãos? Experimentar a graça do Senhor, viver a graça do Senhor, sentir a graça do Senhor nesse mês que passou. Tanto na nossa vida cotidiana, como também nas ministrações. E este mês nós vamos falar sobre o amor. É um mês curto, não é? Mas como Deus é maravilhoso, ele é um mês curto, mas já começa, né, desde o início, assim, a semana, a gente não perde muita coisa, porque nós tivemos já o segundo dia do mês, já é um domingo. Então, a gente consegue ter um bom aproveitamento, tanto de sábados quanto de domingos, para nós trabalharmos esse tema. Amém? Então, hoje, nós vamos ler aqui o principal tema, é amor. Se encontra lá em João 17, 26, que diz, né, eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Essa declaração é de quem? De Jesus. Esse capítulo aí de João 17 foi um capítulo da oração intercessória de Jesus. Amém? Então, aqui ele vai dizendo, o amor que tu me fizestes conhecer e entregar a eles, eu continuarei fazendo. Então, Jesus não está agora fisicamente aqui conosco em carne e osso, mas ele continua derramando o seu amor sobre nós, para que nós estejamos nele e ele em nós. E em nós também possamos compartilhar esse amor, que há em mim, que há em você, e isso faz com que nós estejamos em unidade no Senhor. Amém, irmãos? Então, hoje eu quero falar, nesse primeiro domingo, sobre os fundamentos do amor. Eu vou falar um pouco sobre isso, não é? Então, o que são os fundamentos do amor? Os fundamentos do amor são princípios essenciais que sustentam relacionamentos saudáveis e significativos, tanto no contexto humano, quanto também no contexto espiritual. Amém? E no âmbito cristão, o amor é frequentemente descrito como a essência da vida e da fé. Amém? A base de tudo é o amor, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho. Para quê, irmãos? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, irmãos? Então, a base aí de tudo aquilo que nós pregamos, de tudo aquilo que ensinamos, de tudo aquilo que vivemos, é o amor de Deus. Amém? Então, a Bíblia nos ensina que Deus é amor. Vamos ler lá 1 João 4:8. Coloca aí para mim, por favor. E se você tiver achar aí primeiro, você pode ler. Eu quero que vocês hoje participem lendo comigo. Amém? Se colocando aí em pé. Quem pode ficar em pé aí e fazer essa leitura? Faz tempo que a gente não faz isso, né, irmãos? Então, quem pode aí ficar em pé e ler o que está escrito aí na tela? Amém? Amém. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém, irmãos? Então, isso aí, é claro, precisa de explicação, esse texto? Não. Como nós falamos lá no nosso GA, já é autoexplicativo. Amém? E essa verdade fundamental nos convida a refletir sobre como o amor deve ser a base de nossas interações. Amém? O amor, ele deve ser a base das nossas interações, tanto com Deus, quanto também entre nós. Seja aqui na comunidade local, na congregação, seja também com aqueles que não professam a mesma fé que nós. Amém, irmãos? O amor verdadeiro vai além de sentimentos passageiros. Ele é uma escolha deliberada de agir em benefício do outro, mesmo quando isso exige sacrifício pessoal. Amém, irmãos? Então, amor não é brincadeira, né? Amor também não é opcional. Amor é uma decisão voluntária, uma atitude. E também
o amor, ele não é um sentimento, né, que é válido apenas se for correspondido. Ou seja, eu vou amar porque alguém me ama. Não é? O amor de Deus não começou assim. Não é? O amor que nós falamos agora há pouco, que Deus amou o mundo de tal maneira, e esse mundo, essa humanidade, ela odiava ao Senhor. Ela era inimiga de Deus. Não havia nada de bom ou de retorno para Deus, mas ele entregou. E houve um sacrifício pessoal, não houve? Houve um sacrifício de Deus abrindo mão do seu único filho, houve um sacrifício pessoal de Jesus morrendo e carregando o pecado e todo o mal de toda a humanidade sobre ele. Amém? Tanto que lá na cruz ele diz assim: Pai, por que me abandonastes? A coisa era tão feia e a santidade de Deus tão grande que ele, por alguns instantes, teve que se ausentar desta comunhão e unidade que ele tinha com o filho. Naquele momento ali, o pai se separou do filho, uma única vez. Por quê? Por causa do amor que ele provou ali num sacrifício pessoal, abrindo mão da unidade que ele tinha com Deus, em prol da unidade que seria estabelecida entre nós e Deus. Amém, irmãos? Então, nós precisamos compreender isso, não é? Não é algo romântico, foi algo prático, né? Foi algo que houve uma entrega, houve um preço, houve uma dor. Amém? Então, 1 João 4, de 7 a 21, o apóstolo João, ele vai nos relembrar algumas bases, e nós vamos, ao longo dessa ministração, ler esses trechos de 1 João 4, 7 a 21. O apóstolo, ele vai relembrando as bases do amor que nos une a Deus e também uns aos outros, né? Então, nós amamos uns aos outros como resultado do amor divino. Por isso, irmãos, que é difícil você amar alguém se você não tiver o amor de Deus em você. Vai ser muito difícil. Porque o amor humano, ele é um amor egoísta, egocêntrico. Não é? É um amor possessivo e tantas outras características que refletem a natureza humana caída. Não é? Mas quando você ama a partir do resultado do amor divino, do amor de Deus que está em você, é diferente. E nós, como aqueles que servimos a Deus, que decidimos seguir a Cristo, recebemos esse amor que foi derramado através de Cristo. O amor entre nós, ele é diferente do amor que o mundo afirma. Ele deve ser diferente e ele deve ter evidências dessa diferença. Amém, irmãos? Não é só falando, né? Então, por ter iniciativa, o amor de Deus, né? Então, por isso que ele inicia em Deus. Então, vamos ler lá 1 João, capítulo 4, de 9 ao 11. Coloque aí, de 9 ao 11. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. É nisto que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Amém, irmãos? Precisa de explicação? Está claro. Ou você obedece ou desobedece. Ou você escuta ou você finge que não é contigo. Não é? Amém, irmãos? Então, precisamos observar as instruções e segui-las e praticá-las. Isto é impensável dentro do sistema das religiões do mundo inteiro. Não é verdade? Onde o homem tem que se sacrificar para obter algum favor. Mas, na relação aqui, quando nós estamos falando do amor que vem de Deus, Ele veio primeiramente em nossa direção. Ele primeiro se sacrificou, Ele primeiro se entregou
para estabelecer um relacionamento, restaurar um relacionamento que havia se quebrado. Amém, irmãos? Vamos ler também Romanos 5:8 e depois 1 João 3:16. Vamos ler lá. João 5:8 diz assim: mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Amor, amém, irmãos? Então, o amor, aí a gente pode ver que o amor, a medida dele é provada. Sim ou não? Deus disse que amava, Deus disse que ama e provou, entregando o seu filho. Então, o amor exige prática, exige prova. Não é só conversa. Ele existe algo evidente. E Deus nos deu essa evidência. Vamos ler também 1 João 3,16. Diz assim, porque... Não, 1 João 3,16. Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu sua vida por nós. Portanto, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Amém, irmãos? Novamente aqui, né, a medida do amor, ela é também uma doação, ela é uma prova, não é? E aí, nós sabemos o que é o amor, porque o amor significa a entrega de Jesus por nós. E aí também nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. É pesada essa medida, irmãos? É a medida do amor que você recebeu. Amém? Então, não é pesado. Você recebeu. Você não usufrui desse amor? É bom esse amor que você recebeu de Deus? Então, vai haver momentos que você também vai precisar, né, retribuir a outros este amor. Entregando, muitas das vezes, a sua vida por estas pessoas. Amém? Outra coisa importante também, aí que inicia com esse amor, né, como resultado divino, é a experiência da salvação por base do amor interpessoal. Né? Então, o amor é algo que é vivenciado pelas pessoas que foram salvas. Amém? Você foi salvo, você sente a alegria da salvação, essa alegria que vem desse amor. Vamos ler lá também 1 João 4,14 e depois 1 João 1,2. Além disso, vimos com os próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Amém? Irmãos, nós precisamos entender que tudo isso que Deus fez foi por amor. A salvação, ela é o dom gratuito de Deus, mas ela foi ofertada por amor. Amém? Por amor. 1 João 1,2 também. Vamos lá ver. Aquele que é a vida nos foi revelado, e nós o vimos, agora testemunhamos e lhes proclamamos que Ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Este mesmo instrumento, vamos dizer assim, ou este mesmo produto do amor de Deus, que é Cristo, Ele também nos revela a vida eterna. Ele estava em Deus, então a gente recebe o amor, recebe a salvação e recebe a garantia de uma vida eterna. Amém? Este amor que nos foi dado também nos trouxe recompensas. E é algo muito poderoso, amém, irmãos? Então, por meio de Jesus, que é o verdadeiro homem e verdadeiro Deus, nós recebemos a salvação. Jesus veio para essa obra salvífica, não apenas para nos dar exemplo de altruísmo, né, e de bondade ao próximo, mas para nos revelar o amor de Deus, nos revelar a vida eterna, nos mostrar o valor do amor de Deus. Amém, irmãos? Vamos ler lá 1 João 4, 17 e 18.
algo também muito importante, por causa da salvação, nós também podemos nos libertar do medo de entrar na presença do Senhor. Não é? Por causa do amor de Deus. Diz que o amor lança fora todo o medo. Quem é o amor? Deus. Revelado em Jesus. Então, através dele, você entra agora com confiança no trono da graça. Não há mais medo que te impeça de entrar na presença do Senhor. Amém? Tem até aquela música, né, que me tira o medo, não é? Para não entrar o sacerdote, porque antigamente houve um convite que Deus fez ao povo de Israel para que ele viesse até a sua presença. E eles, por medo, se negaram e pediram que Moisés fosse por eles. Vocês lembram dessa passagem? Quem já leu lá essa passagem, já ouviu numa pregação, não é? Então, aquela música é inspirada justamente nesse texto. Quando Deus convida o povo aí à sua presença, e eles têm medo, porque eles começam a ouvir os trovões, a ouvir os raios, e a ver todo aquele movimento sobrenatural de Deus, e eles tiveram medo. Por que eles tiveram medo? Porque não havia ainda a revelação do amor de Deus. Amém? Mas agora o Senhor nos convida a estar diante do trono da graça. Amém? Entrar na sala do trono, no santíssimo lugar, e não há mais nada que impeça você de entrar. Amém? O amor de Deus nos garante a libertação do medo. 1 João 4,17 diz: à medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor de Deus. Amém, irmãos? Se há medo, eu preciso ainda mergulhar neste amor. Eu preciso experimentá-lo um pouco mais, porque o amor, ele remove todo o medo e ele vai nos aperfeiçoando, nos fazendo viver como Cristo viveu. Amém? Por isto, o amor na comunidade dos santos, ele é completamente diferente que o amor que o mundo prega. Amém? Como se dentro de cada ser humano houvesse um amor intrínseco pelo próximo. E há, sim ou não? Porque Jesus, quando ele fez aquela oração, que o amor ia estar em nós, que ele iria continuar revelando esse amor em nós, foi porque ele deixou uma promessa que está dentro de cada um de nós. O Espírito Santo vai nos guiando a viver este amor incondicionalmente. Se você permite, ele vai produzindo o fruto do Espírito. E o primeiro fruto, né, é o quê? O amor. Amém? É o amor. Então, nós temos realmente este amor dentro de nós, dentro de cada um que decidiu seguir a Jesus, entregar a sua vida, recebeu este amor gratuito e vive conforme a imagem e semelhança do Senhor. Amém? 1 João 3,19, coloque aí, por favor. Com isso, saberemos que pertencemos à verdade e nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. O amor na comunidade dos santos nasce do conhecimento do amor de Deus. Nós precisamos desenvolver cada vez mais o amor de Deus em nossas vidas, tanto internamente na relação com o Espírito Santo, quanto também pelo testemunho das Escrituras. Por observar o que diz. Olha, quantos versículos nós já lemos a respeito do amor. E eles são claríssimos. Ou você os aceita ou os ignora. Mas não tem, são tudo autoexplicativo. Não é verdade, irmãos?
Mas é importante nós entendermos isso e permitirmos que o Espírito Santo nos faça avançar neste amor perfeito que vem de Deus. A nossa relação também interpessoal, o amor interpessoal que nós vamos desenvolver uns pelos outros, ele é um resultado da salvação, ele é uma evidência da salvação. Se você é salvo, você ama o seu irmão. Amém? Ou diz amém se você não acredita muito nisso, né? Mas não é você acreditar ou não, é a verdade. Você pode até ignorá-la, mas é o que está escrito. Amém? 1 João 4, 19 a 21, vamos ler também sobre isso? Olha o que diz: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Ou seja, o amor que você sente, seja pela sua esposa, seja pelo seu filho, seja até pelo seu pet, né? Vem e todo o amor, todo o sentido de amor, de emoção assim positiva, de relação que você tem com outro, ela vem de um amor maior. Ela vem de um amor, né, divino, que se revelou a você e colocou em nós porções desse amor. Amém? E aí olha o que diz: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirma amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Então, irmão, tem gente, eu já ouvi, não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi pessoas dizerem assim: o que me importa é amar a Deus, servir a Deus, eu não quero nem saber das pessoas. Não é? Aí essa pessoa está deixando de viver o que realmente é o amor de Deus, está se enganando. Se alguém afirma amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Não é? Se alguém pode passar, né? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seus irmãos. Irmãos, olha aqui, é um mandamento, não é uma opção. Se você ama a Deus, ame também seu irmão. Não tem opção, é mandamento. Aí eu digo assim, como a gente costuma dizer, aceita que dói menos. Não é? Amém, irmãos? Aceita que dói menos. E aí pede para o Espírito Santo ir te convencendo. Amém, irmãos? E como Deus, ele é tão tremendo, ele vai colocar, quando você começar a orar assim, ele vai colocar só aquelas pessoas que você não gosta perto de você, para você já começar a exercitar esse amor. Porque Deus faz isso, amém? Sim ou não? Quem já viveu essa experiência? Eu já vivi, irmãos. Uma experiência de, Senhor, me abençoa, assim, começo a orar pela pessoa ali que eu vejo que se coloca como minha inimiga, quando eu vejo a pessoa está do meu lado, desenvolvendo um monte de atividades comigo, né? E aí quando a gente percebe, o amor já se estabeleceu e rompeu aquela linha de inimizade. Amém? Mas é necessário que você diminua, que você reconheça que você precisa quebrar a sua cerviz e permitir que o Senhor faça uma obra. Porque se Ele te perdoou, se você não, que era grande inimigo dele, Ele te amou, te trouxe para perto, quem é você para achar que pode afastar qualquer indivíduo da sua presença? Amém? Então é importante nós percebermos isso. E agora você vai conversar aí com seu irmão, vai perguntar assim para ele, conversa aí rapidinho com ele: que ações podem demonstrar ódio na igreja? Porque o amor, lembra que eu falei que o amor é algo evidente, vão ter evidências do amor, mas também tem evidências do ódio, não é? Então eu vou perguntar primeiro as evidências do ódio.
Que ações podem demonstrar ódio na igreja? Conversa aí. Fala aí com o teu irmão, o que é que tu acha? Hein? Já? E agora, outra pergunta. Que ações podem demonstrar amor na igreja? Você acabou de ressaltar aí algumas ações que demonstram ódio. E agora, quais as ações que podem demonstrar amor? Conversa aí com o irmão. Teve irmão que disse até coisa engraçada, eu acho. Olha. Estão rindo ali. Amém? Como você vai combater o ódio? Como é que você combate o ódio? Espalhando o amor. Amém, irmãos? Dando ênfase para o amor. Praticando o amor. Não é falando do mal que os outros fizeram, mas praticando o amor. Amém? Porque o amor cobre multidões de pecados. Cobriu, o amor de Deus não cobriu a multidão de pecados que você tinha? Tem gente que a lista ia chegar até lá no ver o peso. Não é verdade? E Deus, olha, cobriu tudinho. Amém, irmãos? Então também quando você vê um mal querendo se propagar na igreja, quando você começar a ouvir conversas de ódio, o que é que você tem que fazer? Espalhar o amor. Quebrar as conversas de ódio e manifestar o amor. Amém? Isso é algo prático. Não depende do pastor, nem da pastora, do apóstolo. Depende de cada irmão, irmã que recebeu o amor de Deus, que foi salvo em Cristo Jesus e que deve agora compartilhar o amor que recebeu. Amém, irmãos? Então, é importante nós reafirmarmos a salvação por meio de Cristo, pois ela não somente define quem nós somos, como também o que nós fazemos diante de Deus e dos homens. Amém? Também dentro deste fundamento do amor, nós vamos ter algumas virtudes que são incluídas dentro deste fundamento. E eu quero destacar algumas, que é a compaixão, a empatia, a paciência e a bondade. Elas são características que devem ser cultivadas nos nossos relacionamentos. Amém? Um dos principais fundamentos do amor é a compaixão. Ela nos leva a nos preocuparmos genuinamente com o bem-estar dos outros. Vamos ler lá Salmo 145, versículo 9. E agora eu queria que alguém aí ficasse de pé para fazer a leitura. Amém? Salmo 145, versículo 9. Pode ler. Cento e 45, 9. Amém. Né? Nessa versão aqui, o Senhor é bom para todos, derrama misericórdia sobre toda a sua criação, sobre todos. Amém? Um Deus de compaixão. Então, a compaixão nos impulsiona a agir em situações de necessidade, oferecendo apoio e conforto. Amém, irmãos? A compaixão, ela é frequentemente associada ao ministério de Jesus. Quando você vai observar o ministério de Jesus, estudar sobre ele, você vai ver como ele agiu com muita compaixão. O amor que ele tinha era demonstrado pela compaixão. Amém? A compaixão é uma evidência de que há amor em você. Vamos ler Mateus 9, 35 e 36 e também 14, 14. Esse eu vou ler, irmãos. Tá bom? Mateus 9, 35 e 36.
Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Amém? Mateus 14, 14, diz assim, quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Amém? Então, a compaixão te impulsiona a mudar a realidade das pessoas, a fazer algo. Amém? Então, ela é uma evidência prática do amor. Amém, irmãos? E Jesus nos deixou um exemplo. Deus nos deixou um exemplo. Quando Ele amou o mundo de tal maneira, Ele teve compaixão da humanidade e entregou o seu Filho. Amém? A compaixão nos faz abrir mão de alguma coisa, nos faz sacrificar. Quebra o nosso egoísmo. A compaixão quebra o egoísmo e faz com que você prove o amor que você tem. Amém? Essa atitude de se importar com o próximo é um reflexo do amor de Deus por nós e deve ser um modelo para nossas próprias vidas. A prática da compaixão nos ajuda a construir relacionamentos mais profundos e significativos, pois nos permite conectar-nos com os outros em um nível emocional e espiritual. Amém, irmãos? Eu falei para vocês de uma experiência, de um rapaz que trabalha comigo, aprendiz, agora já até encerrou o contrato deles, e nós pudemos fazer como igreja, visitar, entregar uma cesta, fomos lá, não é? E essa mãezinha dele faleceu, ela se perdeu. Na despedida dele, sexta-feira, lá no encerramento, ele fez uma declaração emocionante. Eu chorei muito porque ele fez diante das pessoas, dizendo que o que ele experimentou, trabalhando comigo, não foi apenas um aprendizado profissional, mas ele cresceu como pessoa. Não somente ele recebeu o amor que existia na minha vida e na vida da igreja, mas a mãe dele também. Foi algo assim emocionante, foi muito emocionante a declaração dele, não é? Então, isso é algo que o Senhor quer que nós façamos. Esse amor que há em nós se estenda para aqueles que não conhecem a Deus, e que podem ver o amor de Deus nas nossas vidas, não é? A compaixão, ela prova que há amor, o amor de Deus em nossas vidas. A empatia também é outro fundamento do amor, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro e entender suas emoções e experiências. Amém? Vamos ler Provérbios 3, 27. Então, a empatia, ela vai além da simples simpatia. Tem muita gente que é simpático, que diz assim, olá, tudo bem? Como você está? Ah, não estou mal e tal. Ah, é mesmo? Aí você escuta ali, tá, aí vai-se embora. Não aconteceu nada diferente depois, Isso é apenas simpatia. A empatia procura fazer algo para que aquela, ou está junto, ou está perto, providencia coisas, assim como Deus fez. Não foi quando ele entregou Jesus. E Jesus teve empatia com a nossa condição. Porque ele podia ter dito para Deus assim, Eras, pai, essa não é para mim não. Manda um anjo aí, manda o Gabriel, manda o Miguel, Eu não vou não é? Mas ele assumiu a nossa culpa. Ele assumiu o nosso lugar. Ele teve empatia com a nossa condição e fez algo para que nós saíssemos daquela condição. Amém? Então, a empatia, ela vai além da simples simpatia. Ela envolve uma conexão emocional que nos permite sentir a dor do outro e a alegria também. Jesus não sentiu a nossa dor? Sentiu, ele morreu, ele se sacrificou, mas depois ele se alegrou com toda a conquista que foi recebida.
E Ele se alegra conosco todos os dias. Amém? Olha o que diz Provérbios 3:27. Não deixe de fazer o bem àqueles que precisarem, sempre que isso estiver a seu alcance. Amém? Então, se você pode fazer algo por alguém, não diga, daqui a pouco eu te ajudo, mais tarde. Não, faça. Você não sabe se vai ter outra oportunidade de auxiliar alguém. Amém? Quando praticamos a empatia, somos capazes de oferecer apoio e encorajamento de maneira eficaz, criando um ambiente onde as pessoas se sentem valorizadas e compreendidas. Vamos ler lá Romanos 12:15. Num contexto também cristão, a empatia é fundamental para o ministério da evangelização. Esse ano, nós queremos evangelizar, alcançar mais pessoas, e nós precisamos ter empatia. Amém? Sem empatia, você não vai ver o que Deus pode fazer na vida das pessoas. Amém? Olha o que diz Romanos 12:15. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Às vezes, irmão, para você ser empático, você não precisa falar nada, só ficar caladinho do lado do outro. Né? Ele está chorando, chora também. Né? Ele está pulando, pula com ele de alegria. Então, basta isso. A empatia também nos ajuda a resolver conflitos, pois nos permite abordar as diferenças com compreensão e amor. Amém? Então, é importante, na relação entre nós, termos empatia. Amém? Quem tem empatia desfaz conflito, se torna um pacificador. Amém? Resolve as coisas, desfaz, né, as diferenças, tem a habilidade para construir e edificar. E esse é o papel da igreja, esse é o papel daqueles que amam a Deus. Vamos ler lá Efésios 4:32. Olha lá o que diz em Efésios 4:32. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Amém? É algo prático, irmãos, não é? Eu tenho que revelar estas características que fazem parte do amor, a bondade, a compaixão, não é? A empatia, o perdão. Uma outra característica que é fundamental para o amor, para o exercício e a prática do amor, é a paciência. Amém, irmãos? Tem irmãos que já vão dizendo assim, né? Já vão ficando agoniados com essa parte aí da paciência. Paciência. A paciência é um pilar. Em um mundo que valoriza a rapidez e a eficiência, a paciência nos ensina a esperar e confiar em Deus. Amém, irmãos? Com Deus é devagar e sempre. Não adianta correr muito, não. Amém? Devagar e sempre com o Senhor. É assim. Constância e firmeza. Não é? Não é pressa. Amém? Amém, irmãos? Romanos 12:12. Vamos ler Romanos 12:12. A Bíblia também nos exorta a sermos pacientes uns com os outros, reconhecendo que todos estamos em diferentes estágios de crescimento e aprendizado. Você já sabe mais que o outro irmão, ajuda ele. Amém? Não fica criticando, ajuda. Tu já está talvez no mestrado da fé, mas ele ainda está no ensino fundamental, ajuda ele, irmão. Ainda está no jardim de infância, ajuda ele. Porque tu também já esteve no jardim de infância. Quem chega no mestrado já passou pelo jardim de infância, teve que aprender o beabá, e olhe lá, não é? Então, precisamos ser pacientes uns com os outros, respeitando os estágios de crescimento e aprendizado. Amém, irmãos? Romanos 12:12, nós lemos ainda há pouco, vamos repeti-lo aqui, ó. Alegrem-se
em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Amém? Não para de orar, irmão. Às vezes você não tem paciência porque já parou de orar faz tempo. E a oração é importantíssima, é o combustível para a paciência. Amém? Por isso que o Senhor diz, primeiro o quê? Orai e vigiai sem cessar. Não é? Sem cessar. É sempre. Então faz parte. Então alegrem-se na esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Amém? A paciência, ela nos ajuda a lidar com as frustrações e com os desafios nos relacionamentos, permitindo que possamos oferecer graça e perdão. Vamos ler lá 1 Coríntios 13, 4. Quando somos pacientes, demonstramos que valorizamos o relacionamento mais do que a nossa própria necessidade de estar certo ou de ter tudo sob controle. Amém? Quando nós somos pacientes, nós valorizamos a relação que temos. Amém? E dizemos que não temos o controle, não é mais importante ter razão. E 1 Coríntios 13, 4 diz, o amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento nem presunçoso. Ele não é orgulhoso. Amém? Amém, né, irmãos? Quando somos pacientes, valorizamos os nossos relacionamentos. Essa disposição para esperar e perseverar é um testemunho poderoso do amor de Deus em nossas vidas. Amém? Vamos ler lá também Provérbios 19, 11. E agora eu quero que alguém levante aí para ler esse texto. Provérbios 19, 11. Amém? Olha esse aí, mais forte. Lê de novo aí, filha. Amém, irmãos? Isso é algo muito, muito claro, muito verdadeiro. O sensato não perde a calma, mas conquista respeito ao ignorar as ofensas. Amém, irmãos? Não pensa que porque você ignorou as ofensas, alguém vai te chamar de abestado, que tu é abestado. Você não é abestado, você é sensato. Amém? E depois aquele que chamou de abestado vai ver que você realmente estava certo. E vai reconhecer. E vai te respeitar. Amém? Não olha para o que os homens pensam, o que os homens dizem, que o ser humano fala, mas para os princípios e as instruções do Senhor. Amém? Amém, né? Então, a bondade também, por sua vez, é uma outra expressão também da prática do amor que se manifesta em ações concretas. Ser bondoso significa agir de maneira generosa, altruísta, buscando o bem-estar dos outros. A bondade tem uma relação muito grande com a empatia e com a compaixão, não é? Muito grande. E mostra o amor também. A bondade é uma forma de refletir o caráter de Deus, que é descrito como bom e misericordioso. Vamos ler lá Salmo 23, 6. E alguém levanta aí para ler. A prática da bondade pode se manifestar em pequenas ações do dia a dia, como oferecer ajuda a alguém em necessidade ou simplesmente ser gentil nas nossas interações, demonstrar um sorriso, falar uma palavra boa para alguém, recepcionar bem. Amém? Então, a bondade não apenas beneficia aqueles que a recebem, mas também transforma o coração de quem a pratica.
promovendo um ciclo de amor e gratidão. Amém? Que maravilha. Quem vai ler aí esse texto aí de Salmo 23:6? Amém? Olha só. A bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida. E qual é a recompensa? Viver na casa do Senhor para sempre. Amém? O amor já está sobre você, a bondade também já está te seguindo e você precisa demonstrar evidências daquilo que está em você. Amém? Vamos ler aí também Tiago 3,17. E aí alguém fica aí de pé para ler. Quem pode ler essa daí, ó? Amém? Essa sabedoria vem de quem, irmãos? De Deus, do Deus que é amor. Aí é como se fosse um resumo de tudo que a gente já falou essa noite, não é verdade? Diz aí que ela vem do alto, é antes de tudo pura, é pacífica, amável, disposta a ceder aos outros, ou seja, não é aquela que sempre tem razão, não é que tem um controle, é amável, é cheia de misericórdia. E o fruto é boas obras. Não tem favoritismo. Não tem preferências. Mas é sempre sincero. Amém? Além desses princípios, os fundamentos do amor também incluem a verdade e a honestidade. Vamos ler lá Provérbios 16:8 também. Em relacionamentos saudáveis, a comunicação aberta e sincera é vital. A verdade nos liberta e nos permite construir confiança, que é a base de qualquer relacionamento duradouro. No âmbito cristão, a verdade é um reflexo do caráter de Deus. E viver em verdade é um chamado para todos nós que somos cristãos, que somos crentes. Quando somos honestos em nossas interações, em nossas relações, criamos um espaço seguro, onde os outros se sentem à vontade para serem autênticos. Essa autenticidade é essencial para o crescimento e a profundidade dos relacionamentos, pois nos permite conhecer e ser conhecidos verdadeiramente. Amém? É melhor ter pouco com justiça que ser rico com desonestidade. Amém, irmãos? Amém? Amém ou não amém? Coloca também 1 Pedro 3, 8 e 9. Diz assim: por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam cheios de compaixão uns pelos outros, amem uns aos outros como irmãos, mostrem misericórdia e humildade. Não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto, ao contrário, retribuam com uma bênção. Foi para isso que vocês foram chamados, e a bênção lhes será concedida. Amém, irmãos? Os fundamentos do amor também nos ensinam sobre o perdão. O perdão é uma escolha difícil, mas necessária, que nos liberta do peso do ressentimento e da amargura. A Bíblia nos ensina que devemos perdoar uns aos outros como Deus nos perdoou. Nós já lemos ainda há pouco em Efésios 4:32, que vai nos recomendando que nós devemos amar uns aos outros e devemos orar uns pelos outros. O ato de perdoar não significa que nós vamos ignorar a dor ou a injustiça, mas sim que nós escolhemos não deixar que isso nos controle.
Amém, irmãos? O perdão é uma expressão poderosa do amor, pois nos permite restaurar relacionamentos e seguir em frente com um coração leve. Aprender a perdoar é um dos maiores desafios, mas também uma das maiores bênçãos que podemos experimentar em nossas vidas. Além de todos esses fundamentos que nós já falamos sobre o amor, bondade, compaixão, misericórdia, o que mais, irmãos? Paciência, perdão, verdade, honestidade. Nós temos também, para finalizar, a fidelidade. A fidelidade é a disposição de permanecer comprometido com alguém, independentemente das circunstâncias. Amém? Amém? É difícil, né, irmãos? A fidelidade. Você tem que se manter comprometido com alguém, independente das circunstâncias. No contexto dos relacionamentos, a fidelidade é um sinal de amor verdadeiro e duradouro. Deus, ele expressou o seu amor por nós, entregou Jesus, e a palavra diz que ele é fiel. Ele permanece fiel. Ele é o nosso exemplo de fidelidade. Amém? E ele é fiel a nós em qualquer circunstância, sim ou não? Quantas vezes você já disse para Deus que ia fazer algo que não fez? Mas ele continua com você. Amém? Quantas vezes você já pisou na bola com Deus? Mas ele está com você. Ele diz que ele estará com você todos os dias, até tudo está consumado, tudo está finalizado. Amém? Então a Bíblia nos ensina sobre a importância da fidelidade em nossos relacionamentos, tanto com Deus, quanto também com as outras pessoas. Assim como nós recebemos a fidelidade de Deus, e mesmo quando nós erramos, ele permanece fiel e nos perdoa e demonstra o seu amor, é misericordioso e compassivo conosco, nós também devemos ser com os nossos irmãos, com o nosso próximo. Amém, irmãos? Porque muitas vezes nós queremos todas essas dádivas do amor, todas as características do amor somente para nós, mas não queremos dar a outros. Não é verdade? Queremos ser perdoados, queremos ser amados, queremos receber misericórdia, queremos receber bondade, mas não somos nada disso com as outras pessoas. Amém? E o amor, ele exige um comportamento recíproco. É necessária a reciprocidade nos relacionamentos. Ser fiel significa estar presente, apoiar e cuidar do outro, mesmo em tempos difíceis. Essa lealdade cria um ambiente de segurança e confiança, onde o amor pode florescer e se aprofundar. Amém? Por fim, os fundamentos do amor nos lembram da importância da alegria. O amor verdadeiro, com todas essas características presentes, como evidências de que há amor, nos traz alegria. Amém? Tanto para quem ama, quanto para quem é amado. Amém? A alegria é a expressão do amor que se manifesta em momentos de celebração e gratidão. A Bíblia nos ensina que o amor é uma fonte de alegria e que devemos nos alegrar uns com os outros. Coloca novamente lá o versículo de Romanos 12:15. Cultivar a alegria em nossos relacionamentos é essencial para manter a chama do amor acesa. Quando escolhemos ver o lado bom das coisas e celebrar as vitórias uns dos outros, criamos um ambiente de amor, onde pode prosperar e se multiplicar. O tema do amor relembra muitas bases sobre o amor que nos une entre nós e também a Deus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos agora
refletir, olha, sobre tudo que nós ouvimos esta noite. E quem pode ler aí esse texto que é bem prático? Romanos 12:15, que diz o quê? Vamos ler bem forte aí. Amém? Nós devemos festejar, nos alegrar, mas também em alguns momentos vamos chorar. E isso também é uma expressão do amor que nós sentimos uns pelos outros, quando choramos e quando nos alegramos. Amém? Então reflita aí sobre tudo que nós falamos esta noite e vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos pedir a Ele que o seu Espírito que está em nós, que foi colocado como uma prova do seu amor por nós. Quando Ele foi ao Pai, Ele disse que não nos deixaria sozinhos. E a prova do seu amor foi entregar o Espírito Santo para estar conosco, nos auxiliando nesta jornada terrena. O Espírito Santo nos cela o amor de Deus nos nossos corações. Romanos 8:5, ele fala sobre isso, sobre o amor que está em nós, que cela essa aliança. O amor, a esperança que não nos decepciona. Ore agora ao Senhor, para que estes fundamentos do amor, estas características, na sua vida seja algo prático e real. Você e eu já recebemos a salvação de Deus, recebemos a Cristo Jesus, temos o Espírito Santo em nossas vidas. Ele é aquele que produz o amor, produz as virtudes que nós falamos nesta noite. Peça agora ao Senhor. Não deixa que este ano, que estamos já no 2º mês, você viva fora do padrão do amor de Deus. Você viva fora daquilo que Ele deseja que você viva, que você experimente. Mas peça a Ele, Senhor, põe em mim evidências da presença deste amor. Traz sobre mim a compaixão, traz sobre mim a virtude da misericórdia, traz sobre mim a empatia, Senhor. Traz sobre mim a fidelidade. Peça ao Senhor esta noite, que eu possa combater o ódio, que eu possa combater a opressão, que eu possa combater as injustiças, espalhando o teu amor, espalhando, Senhor, a tua graça. Fala isso para o Senhor, que eu possa cada vez mais me parecer contigo e revelar o amor perfeito que vem de Deus. Este amor que me aproximou de Deus, que me deu a oportunidade de não ter mais medo de entrar na presença do Senhor. Fala isso para o Senhor esta noite. É um compromisso que você deve fazer com Ele. É um compromisso pessoal de viver uma jornada recheada da presença e do amor de Deus. Num amor não somente para você, para que você sinta os benefícios deste amor que foi derramado, mas que você também possa proclamar este amor. Você receba este amor, seja cheio deste amor, mas que você compartilhe este amor, proclame este amor, haja evidências práticas do seu amor. Quando você manifesta palavras de bondade, práticas de bondade, consolo àqueles que estão tristes, quando você desfaz os conflitos pela paz que há em você. Que onde você estiver, seja na sua casa, no seu trabalho, no ônibus, num curso, na faculdade, qualquer lugar que você estiver, na vizinhança, as pessoas possam ver o amor de Deus revelado em você, assim como Jesus
revelou o amor de Deus enquanto esteve no seu viver terreno. Nós, como seus representantes agora, devemos revelar este amor a todas as pessoas. Entre nós, todos nós temos esta responsabilidade. Entre nós, este amor ele deve ser real e prático. Entre nós, este amor ele deve ser cada vez mais forte, mais evidente. Porque quando o mundo vê, quando as pessoas que não conhecem a Jesus verem o amor que há entre nós, elas se converterão, elas se voltarão para o Senhor. É a nossa responsabilidade. E que você hoje abra o seu coração para esta palavra. Abra o seu coração para viver um mandamento de Deus, que é o amor. Ora, mandará chorar amarás. Ó Senhor, ó Espírito Santo, nós te pedimos esta noite, Senhor. Vem nos inundar, vem nos batizar, Senhor, com amor. Neste mês, Senhor, que nós iniciamos a ministração desta palavra, nos traz a revelação do teu amor, Senhor, de forma prática, de forma sobrenatural, de forma real, Senhor. Que os nossos olhos, eles possam ser abertos para ver o nível de amor que tu queres que nós vivamos nesta terra, Senhor. Oh, Pai, que a tua igreja possa ver, Senhor, aonde tu desejas levá-la, Senhor, na prática do amor, Senhor. Tira, Senhor, as escamas dos nossos olhos. Destampa os ouvidos para ouvir. Abre o entendimento, Senhor, para compreender, Pai. E que neste mês, Senhor, possamos ser envolvidos pelo teu amor e que este amor nos leve, Senhor, a experiências, Senhor, inimagináveis, Senhor, na tua presença. E que os frutos, Senhor Deus, deste amor que será nos revelado, possam, Senhor Deus amado, abundar ainda mais. Possam frutificar, possam ser revelados, Senhor, ao teu corpo, à tua igreja, Pai amado. É o que eu oro esta noite, Senhor. Ó Deus, que o teu Espírito venha sobre nós, amadurecendo esta palavra, Senhor, fazendo com que ela, Senhor Deus, se impregne.